Síndico profissional tem uma relação contratual ou mandatária com o condomínio? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Pomorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece, né? Antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, ajude aí a gente a ficar mais reconhecido aqui no YouTube, né? Você também pode marcar aí o sininho para ser notificado quando novos vídeos entrarem no ar. E ao final, se você achar que esse vídeo foi interessante, né, marque o joinha, o gostei, né, que isso também para a gente faz uma diferença muito grande aqui na rede, aqui no YouTube. Hoje a gente vai conversar mais uma vez com a advogada especializada em direito imobiliário e condominial, Pamela Gontijo. Tudo bem, Pamela? Seja bem-vinda mais uma vez. Ai, obrigada, Márcio, obrigada. É muito especial estar aqui nesse canal, né, que você transmite tanto conhecimento, e eu acredito que hoje a pauta vai ser quente e importante para os síndicos aí. Então, e por que também que eu te chamei para a gente falar sobre essa pauta? Porque essa pauta ela partiu, né, de uma discussão num grupo de WhatsApp. E, por coincidência, eu e você participamos desse grupo, né? E a questão lá ficou muito intensa, né? Com vários posicionamentos nesse grupo, né? Eu sou daquelas pessoas, sabe, ô Pamela, que não gosta muito de grupo de WhatsApp, não, né? Mas em certo Ai, também não sou muito momento fã, não. os grupos, né, se obtém, dependendo do grupo, claro, se obtém tanta informação relevante que vale a pena, né? Mas, enfim, vamos nesse assunto aí. O síndico profissional, né, ele tem essa relação de mandato ou é um contrato de prestação de serviço como qualquer outro? Como que você vê essa situação? Isso é muito interessante. Tá, vamos lá. Primeira questão que eu acho que é os profissionais que atuam com condomínio, eles ainda não perceberam a importância que é deles terem o contato direto com os moradores. Porque o cargo de síndico, na verdade, ele é um cargo ali de confiança para com os condôminos, para com os moradores. Então, o síndico ele tem que ter uma pegada, assim, um ar mais de político, que eu falo político é na questão de interagir com as pessoas e demonstrar ali como que o trabalho dele vai impactar dentro do condomínio. Se a gente partir dessa premissa, o cargo do síndico, ele seria um cargo mandatário, porque na verdade ele é escolhido, ele passa para uma análise para estar ali. Mas por que que a gente fala de contrato? Porque é o seguinte, quando o síndico profissional ele vai até um condomínio, a contratação dele acontece ou porque a convivência no condomínio ela tá tão esgotada, ela tá tão assim defasada que os moradores não querem ser síndicos e eles preferem uma pessoa de fora que seja imparcial. Mesmo que esse profissional ele venha de fora, ele vai passar ali para uma concorrência. Ele tem outros profissionais, outras empresas que estão no mercado. O diferencial dele vai ser a forma que ele vai interagir com esses moradores, com esses síndicos. Então, aí a gente vem de novo. Mandatário por quê? Porque ele é escolhido. Ele é escolhido no sentido dos moradores dos condôminos se sentirem bem e confiantes com a gestão dele. Contrato, por quê? Diferente do síndico morador, o síndico profissional, por ser uma pessoa de fora, ele precisa passar a segurança jurídica para os proprietários. Então, ele vai ter um termo, que é o que a gente chama de contrato, onde ele vai descrever ali o que está dentro da contratação, quantidade de horas, quantidade de visita, se vai acompanhar a obra, se não vai acompanhar a obra, se ele vai ser responsável por contratação de terceirizada, se no contrato dele inclui um valor limite para ele mexer no fundo de reserva. Então, quando a gente fala contrato, na verdade, é um termo para direcionar os proprietários sobre aquilo que eles estão pagando. Então, assim, é um cargo para mim, né? Para mim é um cargo de mandato porque a pessoa ela é escolhida. E Em muitas vezes assembleia, eu né? vejo. Ela é Oi? escolhida em assembleia, uma assembleia que é Isso. convocada para escolher. É. Assim, existem exceções, né, Márcio? Por exemplo,
Se o conselho ele tiver liberalidade ali para poder escolher o síndico, existe essa possibilidade. Vamos supor, é um condomínio grande, que hoje em dia a gente vê muito condomínio grande. A gente não vai ter a participação ativa de todos os moradores na Assembleia. Eles podem até ser convocados, mas para participarem da Assembleia, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas não se interessam muito pela vida em condomínio, elas são boas para reclamar. Né? A pessoa é ótima para reclamar, para falar mal do síndico, mas para contribuir ali para uma boa convivência, para a gestão, não tem muito disso. Então, o que normalmente se recomenda para que a vida em condomínio ela tenha um andamento? Dá autorização ali para o conselho, e o conselho delibera sobre a contratação desse síndico, ou em assembleia, o que eu acho muito interessante. Agora, o que eu vejo na prática alguns profissionais fazendo, que eles vêm fazendo assim, que eu acho muito interessante. Eles vão até a Assembleia, eles participam da Assembleia Presencial ou da Assembleia Condominial. Ali eles têm alguns minutinhos para se apresentar. E aí a gente vê naquela questão, né, Márcio? Os 5 primeiros, como é que é? Os 5 primeiros minutos que impactam a impressão, como é que é? 3 segundos que impacta a impressão que a gente tem de profissional? Fica, né? Isso. Você passa, né? Então, ali ele tem a oportunidade. E aí o que acontece? Ele vai vir com uma proposta. A proposta dele para quando ela é apresentada na Assembleia, é interessante que ela já venha mais ou menos em formato de um contrato. Por quê? Se a proposta dele teve a aprovação em Assembleia, ele, logicamente, ele já está contratado, porque como a Assembleia, os atos que são tomados ali são soberanos, então quer dizer que houve apreciação daquele serviço, houve autorização do que foi apresentado e o síndico pode começar a fazer a atuação dele. Existe essa possibilidade também, não precisa ser necessariamente aquela formalidade de assinar um contrato, de ter testemunha, de ser todo aquele procedimento formal. Por isso que a gente fala que é mandatário. O contrato, na verdade, muitas vezes, na minha visão, tá? Resguarda mais o síndico do que os proprietários. Porque, assim, na verdade, todo condomínio ele tem que ter ali o trabalho em conjunto com uma administradora. Quando Sim. não tem, a gente sabe que ou é falta de informação, ou é falta, às vezes, de caixa, ou então o condomínio é muito pequeno e ele vai deixando levar. Porque, na verdade, é a administradora que vai lidar com essas partes mais burocráticas e o síndico vai lidar com a gestão. Bom, e aí o que acontece? A gente entra numa outra seara que é pouco falada, que, inclusive, eu falo muito sobre isso no meu perfil, que é a questão dos moradores que são abusivos quando da relação do síndico profissional. E aí, às vezes, extrapola ali os pedidos, extrapola as mensagens, extrapola as ligações e impede que seja feito um trabalho bem feito. O que eu recomendo em alguns casos específicos? Claro que isso não é para todo condomínio. Né? O síndico, na experiência dele, ele vai saber com que tipo de condomínio que ele está lidando, né, Márcio? O Sim. dia a dia, a prática, a gente vai criando uma certa maldade. O que eu acho que seria interessante viu na Assembleia que existe um conflito ali pessoal, viu que existe um morador que é mais exigente, você pode apresentar a proposta ela vai vir com a descrição, você vai ter segurança com relação a isso. Mas a gente nunca peca por ser mais detalhista. Então vem com um contrato, e nesse contrato você pode, inclusive, descrever que você não atende ligações, que as mensagens, solicitações serão respondidas no aplicativo que o síndico usa. Tem muito síndico que usa aplicativo específico para gerir o condomínio. Então, todas as questões, manda lá no aplicativo, em 24 horas você vai ser respondido, manda no e-mail. Agora, o WhatsApp eu não sou muito fã, porque eu acho que deixa uma estafa no síndico, deixa ele, pelo menos eu acho, né? Que aí Deixa na já vem. gente, né? É, aí já é uma outra pauta, mas o síndico pode colocar essas questões dentro do contrato para impor limite. Por exemplo, a questão de visita. Vamos supor que o síndico ele cobra um salário mínimo, vamos supor, para um condomínio mais simples, de, sei lá, 4 unidades. Estou jogando aqui, tá? Nem sei qual é o valor do mercado. E aí, o que acontece? Nesse valor, ele só consegue 3 vezes presencialmente no condomínio. Só que tem uma moradora que exige que ele vá 6 vezes, 8 vezes, 10 vezes, às vezes por coisa besta, por exemplo, não tem zelador, mas a lâmpada queimou, quer que o síndico na pessoa dele troca a lâmpada.
A pessoa pode trazer no contrato dela, o síndico profissional pode trazer no contrato dela ali, bem descrito que, não, olha, nesse valor contratado, a gente tem X visitas presenciais por mês que serão agendadas com antecedência, os moradores terão acesso a essa data para, se porventura quiser encontrar com a gente, demonstrar alguma coisa, apontar. Se tiver a mais de visitas, será cobrado um valor X, e muitas vezes é um valor simbólico, mas é mesmo para organizar e demonstrar que aquilo ali, na verdade, o síndico, né? Tem muitos moradores que tratam, o síndico ele não é escravo, e o síndico, ele não é funcionário, não está ali 24 horas à disposição dos moradores. E é interessante vir isso no contrato, não sei se você está acostumado a ver isso, Márcio, na prática, mas eu acho interessante para colocar limite na relação. Com certeza, né? Porque senão, nesse ponto, independe se o síndico é morador ou externo, né? É. O síndico realmente não está ali 24 horas por dia à disposição, senão realmente ele vira escravo, né? E ele tem que passar isso, né, para os condôminos, Uhum. né? Porque senão as pessoas acham que ele está à disposição ali o tempo todo. Mas olha só, você falou, você deu essa ideia aí do condomínio de 4 unidades, né? Muita gente que nos assiste, eu vejo que tem perfil de condomínios pequenos também, Uhum. sabe? Uma assembleia, né, que faça a escolha de um síndico externo, né? Essa ata, ela não pode vir também, a ata da assembleia que está elegendo essa pessoa, não pode vir descrito na ata quais são as atividades que o síndico vai exercer e de que forma, inclusive a remuneração, e isso também teria, teoricamente, um valor de contrato, né? Assim, não é um contrato formal, Sim, mas sim, é um sim. documento, né? A partir do momento que ele está datado, ele está assinado, por pessoas que ele concordam com aquela decisão, o documento ele se torna válido. Por isso que a gente fala que a ata da Assembleia é interessante que ela seja registrada no cartório, exatamente para validar mais ainda juridicamente o conteúdo que teve dela, porque aí ele se torna um documento que não tem como eu rasgar, não tem como falar que não existe. As assinaturas eles são válidas, as informações elas são válidas. Agora, o que eu acho que é interessante na visão do síndico profissional, tá? Pelo menos eu penso assim, se é um cargo mandatário, é um cargo que você conquista. Então, você pode até ser contratado, mas para você dar continuidade ali ao longo dos anos, você tem que conquistar a confiança e tem que demonstrar um bom serviço. Então, ou seja, se passou um mês, o síndico profissional, ele não, ele não passou ali um serviço que realmente agradou, É isso que eu ia aí a te gente entra perguntar. naquela pauta. Vão chegar numa situação de como é que faz para rescindir ou um contrato ou terminar um mandato. Como é que fica isso aí? Pois é, mas aí eu vou mais a fundo ainda antes de responder Ah, isso, Márcio. Se o cargo de síndico, ele é um cargo em que as pessoas colocam ali de confiança, que você vai ter ali um certo, uma ligação ali de respeito para com ele, porque ele está gerindo, confiança e tudo mais, eu não acho que é interessante o síndico profissional colocar que, são 6 meses obrigatório o contrato e depois, se você rescindir comigo, vai pagar a multa. Porque, na verdade, não é uma relação contratual, não é uma relação que ali é pois entre é. consumidores, não é uma relação trabalhista, é uma relação monetária. A pessoa está ali, ela foi escolhida. Agora, você imagina, eu coloco que no meu contrato é 3 meses obrigatório que vocês têm que me aceitar. No primeiro mês, os moradores não gostam do meu trabalho, ou então, às vezes, a gente não se encaixa, né? Pode ser que o trabalho do síndico e os moradores não se encaixa, e aí os moradores começam a mandar mensagem, a reclamar, e você está querendo arrumar um condomínio, está querendo organizar, e os moradores não deixam. Para que você vai ficar num lugar desse? Por isso que a gente fala de mandato. Aham. Não tem o porquê você ficar num lugar onde você não é aceito, onde que as pessoas não te querem. Isso também vale pro morador. Vale o A contrário. diferença a diferença do síndico morador é que ele pode ser destituído. Ele vai ser destituído, um quarto ali dos proprietários presentes em segunda chamada, ele é destituído. Não tem relação, não tem nada. Agora, com relação ao profissional,
ele acontece de várias maneiras. Ele pode ter o contrato dele rescindido. Esse contrato dele rescindido, seria similar a uma destituição barra... tem um outro termo jurídico, agora eu não estou lembrada de falar. Mas ele pode ser tanto retirado da sindicância em assembleia, como se o conselho, se a Assembleia tiver dado poderes ao conselho, para o conselho contratar e rescindir o contrato de síndico barra o profissional gestor, né, do Gestor aí. condomínio, o conselho também pode fazer isso. Eu recomendo? Não recomendo. Eu acho muito mais interessante em Assembleia trazer isso, porque às vezes é a opinião de um, de dois, e sei lá, tem 20 unidades, todo mundo está satisfeito, só dois que estão ali com um problema pessoal com o síndico. Mas rescinde. Agora, o que acontece muitas vezes é que se os próprios moradores estão insatisfeitos, o próprio síndico profissional ele não se sente à vontade para trabalhar ali, ele acaba renunciando. Porque como é que faz? Você está querendo fazer o melhor para o condomínio e as pessoas estão indo em contramão ao serviço executado? Não faz muito sentido, né, Márcio? É isso aí. Muito bem, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, doutora Pamela Montijo, né? Foi uma discussão muito... não dá para a gente aprofundar tanto, né? E aí eu São até muitos convido as detalhes. pessoas que estão aí nos assistindo, né? Se quiserem fazer comentários e continuar essa discussão nos comentários, vai ser também bastante produtivo. Mas eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Comorar. Eu que agradeço. Sempre muito prazeroso estar aqui. Eu acho, eu acho assim, qualquer pessoa, qualquer profissional, qualquer pessoa que tira um pouco do seu tempo para difundir o conhecimento para ajudar o outro, eu acho que tem aí um diferencial no mercado. E você É, é um deles, Márcio. Então eu agradeço muito aí a confiança. eu acho o seguinte, sabe, Pamela, a informação a gente tem que disseminar e não ficar retendo informação, Uhum. né? Quer dizer, a frase que eu coloco no início, né? Morar bem pode ser mais fácil do que parece, é isso, porque se a gente, né, difundir a informação, né, as pessoas, os moradores, os síndicos que não têm muito conhecimento também, né, vão saber dessa informação e aí ter uma administração mais transparente, né? Os moradores também vão ter mais informação sobre o que é conviver em condomínio e menos confusão também, né? Se você concorda, né, divulga isso aí para a gente, compartilha esse vídeo, né? Se não Deixa um like. concorda, né, comenta aí, fala qual que é a sua opinião, né? O Comorar fica por aqui e volta numa próxima oportunidade. Até Tchau, lá. gente. Obrigada, Márcio. Até Tchau. logo. Tchau.